Olá, meu querido, esse é o nosso vídeo 425, como ser um com Deus. A nossa mensagem um pouquinho maior está no nosso canal do YouTube, MPP Cássio Panucci. Olha o que diz a palavra em João 12, 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas quem odeia a sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. O 24. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Olha só que interessante, né? Alguns homens de Deus da atualidade têm dito que Deus tem semeado grandes pregadores para produzir frutos a seguir, né? Então temos notícia aí de que morreu Billy Graham, morre Cerulo, morreu Miles Monroe, né? Grandes homens de Deus reconhecidos mundialmente, e alguém disse que Deus lhe falou que eles são como sementes, né? Eles foram plantados, né? As suas vidas foram plantadas para que agora nós tenhamos um grande avivamento, né? Nós tenhamos o Evangelho, né, florescendo em todas as partes do mundo com força, né? Meus queridos, então, cabe a nós entender o que é esse morrer, né? Muita gente pensa que falar, mas eu não quero ser mártir, eu não tenho essa vocação, né? Morrer pelo Evangelho eu ainda não consigo. Mas se você atentar para o detalhe de que a palavra vida, né, nesse verso, né, quem ama a sua vida, né, perdê-la-á, que é o verso 25 do João 12, vida é a palavra psique, que é alma, né? A alma da gente, ela precisa morrer para que as coisas que estão no espírito, no nosso espírito, pelo Espírito Santo, venham a aparecer, né? Na medida em que nós conseguimos fazer isso, né, fazer com que a nossa alma fique pelo controle do Espírito Santo, e nós vamos fazendo isso diariamente, né, através das orações, gastando um bom tempo em orações. Não pudeste vigiar nenhuma hora, né, vigie, né, ore, leia a Bíblia, né, gaste tempo com Deus logo cedo. Quando nós vamos fazendo isso, nós vamos dando condições para o Espírito Santo agir na nossa vida e ganhar a nossa alma, ou seja, transformar a nossa alma em algo que Deus possa usar, né? Transformar a nossa alma à maneira de Deus, né? Deixar a nossa alma como o nosso espírito já está pela presença do Espírito Santo lá. Então, quando nós fazemos isso, nós vamos começar a ser um entre nós, né? Nós precisamos ser um conosco mesmo, né? Consciente e inconsciente. Consciente é a alma, inconsciente lá a parte do espírito, né? Quando nós começamos a ser um conosco mesmo, nós temos condição de ser um com o nosso cônjuge, né? Nós temos condição de ter um casamento equilibrado, né? Cumprir lá a parte que está lá em Efésios 5, 25, né? O mistério, né, que Jesus diz a respeito do casamento e da igreja, né? Nós sendo um entre nós, um com o cônjuge, quem é casado, e conseguiríamos ser um na igreja. A igreja precisa ser um. A igreja não tem opiniões, não tem a prevalência de correntes doutrinárias de um ou de outro jeito. A igreja, ela só tem um pensamento, né? Um só sentimento, que é o amor, um só pensamento, uma só maneira de ver as coisas, que é a maneira do Espírito Santo de Deus. É Ele que sabe todas as coisas, e é Ele que tem que prevalecer em todas as reuniões da igreja para que nós de fato sejamos um. Quando nós conseguimos ser um, vai se cumprindo o que está escrito em João 17, né? No dizer do Atmani, né? Do João 17, 23, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos, teleios, né, perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste como também amaste a mim. O Atmani disse nesse verso que o segredo do mundo, reconhecer o papel da igreja, né? Reconhecer que realmente aqueles cristãos
daquela igreja única por cidade, são os representantes de Deus, é a união. Eu não uso a palavra unidade, porque unidade já gerou um entendimento distorcido. O diabo conseguiu entrar dentro das igrejas, denominações e distorcer. Unidade agora é eu pensar esdrúxulamente, e radicalmente numa direção da Bíblia, e o outro pensar radicalmente, esdrúxulamente fora daquilo que eu penso, numa outra direção. Mas de repente a gente faz um congresso, faz um seminário, faz sei lá o que aí, junta para orar, e todo mundo dá as mãozinhas por cima dos muros, nós estamos em unidade. Isso é uma balela, Isso aí não é o que está na Bíblia. A Bíblia fala de união para a prevalência do Espírito Santo, um só pensamento, um só ânimo, um só amor, um só Espírito dirigindo, e a alma e a carne de todos, o corpo e a alma no seu devido lugar, sem atrapalhar. Para isso nós temos que controlar a nossa carne, andar e viver em espírito, pois como diz em 2 Coríntios 3:17, vamos ver se eu acho aqui, 2 Coríntios 3:17, aqui está marcado. Ora, o Senhor é o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quando o Espírito Santo prevalece, quando a Bíblia interpretada por ele prevalece, nós temos a liberdade, Senão nós temos um monte de regra, um monte de doutrina, um monte de coisa, exigência, e as pessoas não conseguem deixar o Espírito Santo fluir, fazer o que ele quer, como um corpo naquelas pessoas todas. Deus abençoe você fortemente, e também os seus familiares, seu cônjuge, para que todos sejamos um, como Deus é um com Cristo, um na igreja, um com Jesus. Essa é a mensagem, como ser um, em nome de Jesus.